Aqui no Ocidente sempre se fala dos judeus num tom de tipo, eles são muito poderosos. Eles estão em Hollywood, eles estão na indústria da música, eles estão em diversos pontos estratégicos, digamos assim. Então você tem os grandes ganhadores de Nobel, você tem os grandes bancos, tem os grandes qualquer coisa, entendeu? Até saiu uma lista das empresas, né? Agora mudou. Agora tem um monte de indiano, mas as empresas top da Bolsa Americana, os CEOs, etc. Como, por exemplo, a CEO do YouTube, a CEO do acho que... Caraca, não sei qual que foi a outra também, que foi trocada, agora é um indiano. Mas, enfim, eu acho que era Netflix também. Judeus. Gente, você olha pro topo, você vê judeu pra caramba lá. A que se deve esse, entre aspas, sucesso dos judeus nessas áreas? É uma longa história. Os judeus, durante muitos séculos, foram um povo privilegiado. Privilegiado por quê? Os judeus, eles são expulsos da Palestina no ano 70 da Era Comum, como o pessoal diz, da Era Cristã, né? Mas atualmente os historiadores estão utilizando, eu acho correto isso, Era Comum, porque nem todo mundo é cristão, você não precisa usar uma referência cristã. Então, nos anos 70 da Era Comum, o Império Romano destrói o Segundo Templo, né? Em Jerusalém. Destrói Jerusalém. Os judeus ainda resistem. Os últimos focos de resistência judaica são esmagados no ano 135 da Era Comum pelo imperador Adriano. E ali se consolida a segunda diáspora. Os judeus saem da Palestina e migram especialmente para a Europa. Depois de 70, depois de Cristo. Isso, exatamente. Entre o ano 70 e o ano 135 da Era Comum. Quando os judeus chegam na Europa, eles não tinham terras. Nós estamos falando de sociedades agrícolas, né? Sociedades da antiguidade eram sociedades agrícolas. Os judeus não tinham terra. Os judeus tinham que buscar uma maneira de viver sem se transformarem em escravos. Os judeus não queriam ser escravos. Acho que é normal, é legítimo. Não é? Então, qual era a maneira que os judeus puderam conquistar o seu ganha-pão? Comércio. Porque aquelas sociedades agrícolas da antiguidade, elas não produziam dentro das suas unidades, dentro daquelas propriedades agrícolas, elas não conseguiam produzir todos os artefatos necessários para a sua vida. Elas compravam instrumentos de trabalho, compravam roupa, compravam móveis, e muito do que essas sociedades compravam vinha do Oriente. Então os judeus vão se transformando num povo-classe que vai assumindo quase uma tarefa monopolista no comércio. Quem quiser conhecer bem essa história, eu sugiro ler um livro, Júnior, do Abraham Leon, chamado A Questão Judaica. Abraham Leon foi sionista na juventude, depois ele rompe com o sionismo, se transforma num historiador marxista e ele morre num campo de concentração. Eu já ouvi esse nome desse livro, mas não sei se é o mesmo livro. Que de repente... É que tem dois com o mesmo título. Um tem Sobre a Questão Judaica, do Marx. O Marx escreveu um livro chamado Sobre a Questão Judaica. E A Questão Judaica, do Abraham Leon. Tá bem? Tá bom. Bom, perfeito. Então, os judeus se transformam num povo-classe vinculado ao comércio. A expressão povo-classe é uma expressão muito difundida por Abraham Leon. O que é o povo-classe? É quando um determinado grupo étnico ou nacional emigra e quase que monopoliza uma certa atividade. Vamos pegar aqui São Paulo? Quase todas as padarias são de portugueses, não? Uhum. Então, se a gente fosse usar o conceito do Abraham Leon, a gente diria que os portugueses em São Paulo se transformaram num povo-classe que controla o ramo das padarias. Por que isso acontece? Porque vêm os primeiros imigrantes, abrem um negócio, aquele negócio deu certo, os demais se somam àquele negócio. Os portugueses traziam desde muito tempo receitas de como fazer pães, de como fazer doces. Os doces portugueses são maravilhosos, não é? E dominaram. Isso aconteceu com os judeus na antiguidade, eles dominaram o comércio. Ao dominar o comércio, os judeus geraram uma renda mercantil e um excedente monetário, enquanto que a maioria imensa daquela sociedade, dos donos das terras aos escravos, na antiguidade havia escravos e não servos, eles não tinham esse excedente monetário. Com o comércio, os judeus passam a desempenhar uma segunda atividade, que é a atividade de usura,
do empréstimo a juros. Tinha um excedente monetário e os donos das terras, os cidadãos comuns, os monarcas, eles precisavam de recursos. Esse excedente era emprestado em troca de juros. Comércio e finanças foram as atividades que os judeus passaram a concentradamente exercer. Todos os judeus viraram comerciantes ou viraram financistas, banqueiros, entre aspas? Não. Há uma diferenciação de classe dentro dos judeus. Mas os judeus se mantiveram, mesmo na diferenciação de classe, muito unido. Unido porque a atividade comercial e a atividade creditícia geravam ódio das populações, né? É muito simples. Alguém gosta de banqueiro? Aqui no Brasil, em qualquer canto do mundo? Acho que não. Ninguém, né? De comerciante, você gosta um pouquinho mais, mas ninguém também... Você sempre acha que o comerciante está cobrando mais caro do que devia, de que o comerciante não está entregando a mercadoria com a qualidade que propagandeou. Né? Então, são atividades que, na sociedade moderna, já geram ódio. Imagina na antiguidade, cara, imagina você trabalhar de sol a sol no campo, chegar na cidade para comprar uma mercadoria e encontrar do outro lado do balcão um pessoal que não trabalhou de sol a sol e que as mãos não têm calos, porque não tiveram que trabalhar na terra. Você não vai ter bronca? Essa é a origem do antissemitismo. A origem do antissemitismo é essa. Vem da inveja. Inveja. Resumindo, é isso. Vem da inveja, mas vem da posição de classe que os judeus passaram a exercer. Tá? Essa é a origem. Se você olhar para um lado é a inveja, se você olhar para o outro lado é o privilégio da posição de classe no comércio e nas finanças. Diante deste ódio que essas atividades econômicas geravam, os judeus, para se protegerem, e se manterem unidos, eles usaram a religião. Usaram assim. A religião foi o elemento de manutenção da unidade do povo judeu, dos judeus ricos e dos judeus pobres. A sinagoga virou a casa comum dos judeus. As práticas de compaixão, de filantropia, que são tradicionais no judaísmo, vêm daí, porque os judeus ricos apoiavam os judeus pobres para se manterem unidos, porque unidos era mais fácil enfrentar o antissemitismo que nascia. Mas você atribui, então, essa origem, e isso rendeu, digamos, essa fama aos judeus de serem... Vamos lá, vou chegar lá. Um povo elevado. Mas quando você olha para os dias de hoje, isso continua da mesma forma. Vamos chegar lá. Durante muitos séculos, ao controlar o comércio e as finanças, os judeus tiveram dois elementos fundamentais para aumentar o seu nível cultural e educacional: tempo e dinheiro. Alguém que trabalha, vamos pegar os dias de hoje, alguém que trabalha 10 horas por dia, que tem que pegar 3, 4 horas de condução por dia, tem condição de estudar direito? É difícil, né? É difícil, não é? Difícil. Tem condição de ler um livro? Tem condição de ver um filme com tranquilidade? Mas se você tem tempo livre, tem dinheiro, você vai aproveitar parte do seu tempo livre para melhorar sua condição educacional e cultural. Então, o judaísmo foi gerando isso. O tempo livre e o excedente financeiro acumulado no comércio e nas finanças foram usados para desenvolver as artes, para desenvolver escolas, para desenvolver uma prática cultural e educacional muito elevada. Então isso fez com que, desde a antiguidade, por esses privilégios derivados da sua posição de classe, da classe dos mercadores e da classe dos financistas, privilégios esses que eram parcialmente distribuídos pela coletividade judaica através das sinagogas e das instituições que o judaísmo criava, permitiu aos judeus, então, essa situação, permitiu que os judeus tivessem um nível educacional e cultural, desde a antiguidade, superior à média europeia. E isso vai passando de família a família. Tá? Você vai treinando a educação e a cultura. Passam a ser valores fundamentais da educação e a cultura. A ideia de cultura e educação no judaísmo é muito elevada.
E esta é a base pela qual os judeus se desempenham até hoje. Nas atividades intelectuais, os judeus têm um certo destaque. Então, ela não é produto do código genético judaico, ela não é produto de que os judeus são mais inteligentes do que os outros povos, isso é tudo racismo. Aí, nesse caso, pode aplicar racismo reverso, né? Racismo é supremacismo, né? É dizer os judeus são melhores, é só do povo eleito, nada disso. Nada. Foram privilégios antigos que foram se passando de século a século, que permitiu aos judeus ter um nível educacional e cultural e um letramento, um treinamento na cultura e na educação diferente. Então, nas famílias judaicas, é muito comum a importância que se dá à cultura e à educação. É uma tradição, é muito importante. Você nasce numa família judaica, você conhece música, arte, o tempo todo. Línguas. Você vive disso. O tempo todo é o que importa, não é o que você tem no bolso. Depois a conversa muda quando você vai crescendo, né? Mas quando você é criança, não importa o que você tem no bolso, não importa o que você tem na cabeça. O que tem dentro da sua cabeça ninguém nunca vai te tirar. Né? Então, assim, a lógica educacional da acumulação de conhecimento, da acumulação, vamos usar um termo moderno, da acumulação de capital cultural, é um traço distintivo da tradição judaica. Então, isso é que leva a esse desempenho judaico. Claro, porque se você pegar outros povos que foram submetidos a situações brutais, como é que você vai esperar o mesmo nível cultural e educacional? Não tem Vamos falar de um país como o como. Brasil, com 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão, Júnior. Então, a brutalidade nesse país. Concordo. Né? Brutal. Quer dizer, então, a escravidão no Brasil acabou outro dia. O que são 140 anos do tempo histórico? O que são 140 anos? São 4 gerações. 5 gerações. Então é evidente que um povo que sofreu 300 anos de escravidão, 140 anos depois, ele não vai ter, na média, construído um patamar educacional e cultural como um povo que teve uma outra trajetória, como foi o caso dos judeus. Então a gente tem que sempre olhar para a base material dos processos, sabe? E essa é a base material. Os judeus concentraram as atividades mercantis e financeiras e durante muitos séculos tiveram o privilégio do tempo e o privilégio de uma renda mais elevada. Isso foi mudando com o desenvolvimento do capitalismo. É com o desenvolvimento do capitalismo, veja só que ironia. E muita gente acha que é o contrário, né? Que os judeus têm tudo a ver com o capitalismo. Não. O judaísmo começou a enfrentar dificuldades seríssimas com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Na Europa Ocidental, em primeiro lugar, começa a se desenvolver o capitalismo e surge uma burguesia local. Essa burguesia local é uma burguesia não judaica. E quais são as primeiras atividades que a burguesia realiza ao nascer? As atividades mercantis. Quem estava ocupando as atividades mercantis? Judeus. Então aquela burguesia emergente olha para os judeus e diz: eu quero essa atividade mercantil, ela não vai mais ficar com você. Você é um estranho à nossa sociedade. Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.